E aí, meu caro, hoje eu vou te contar como crescer com conteúdo profundo no Instagram. No Instagram? No Instagram. Ah, não, aí você acabou comigo. Não é do próximo? Não, é LinkedIn agora. LinkedIn. Foi mal, galera. Nesse vídeo aqui, eu vou te contar como eu, Jonas Castro, cresci mais de 30 mil seguidores no LinkedIn em 11 meses. E esse aqui é o episódio 2 da série Crescendo a Minha Marca Pessoal com Conteúdo Profundo. E nele nós vamos falar sobre LinkedIn. Como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, o LinkedIn para mim é a rede com mais oportunidades da internet, é um verdadeiro oceano azul, onde você tem poucas pessoas criando conteúdo, muitas pessoas consumindo conteúdo e muita gente qualificada e com grana. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te contar como que eu comecei no LinkedIn, quais foram as vantagens injustas que eu explorei, e eu acho que como que eu me consolidei assim como um dos principais criadores de conteúdo da rede em nível nacional. Hoje, meu engajamento no LinkedIn é gigante. Eu vou te passar aqui uma ideia bem profunda mesmo. Vou começar a projetar aqui agora a minha tela. Então vem aqui comigo nesse vídeo, independente, tá? Se você não tem um perfil no LinkedIn, se você está começando a produzir conteúdo lá, ou se você já publica conteúdo no LinkedIn também, mas você quer absorver aqui alguns insights que eu acho que vão ser bem valiosos aí para sua trajetória. Bom, pessoal, agora você vai começar a ver aqui a minha tela projetada. Esse aqui é o meu perfil do LinkedIn hoje. Eu não vou ficar passando aqui muito pelo que o pessoal te fala, né? Coloque essa foto de capa, faça tal coisa. Cara, não, vamos pegar aqui uma ideia mais profunda. Deixa eu te contar aqui da minha trajetória no LinkedIn. O máximo de dados que eu consegui puxar aqui, tá, pessoal? Foram relativos a setembro de 2023. Então você consegue ver aqui nesse gráfico, ó, que, cara, eu fiquei 2 anos assim sem criar conteúdo na rede. Eu acho que eu até tinha esse perfil antes disso também, antes de 2023. Mas olha a diferença aqui, ó, quando eu comecei a publicar conteúdo no LinkedIn. Um dos primeiros conteúdos que eu vou te mostrar aqui, ó, eu publiquei no dia 3 de dezembro. E aí eu tive algumas levas de crescimento aqui no LinkedIn. Acho que foram 3 momentos principais que eu vou te contar aqui. Então, cara, quando eu comecei a publicar aqui, ó, olha só dezembro, o acúmulo de seguidores que eu tava ganhando. De dezembro do ano passado até o final de janeiro, final de fevereiro ali, eu ganhei uns 10, 11, 12 mil seguidores assim, cara. Depois eu fiquei um período parado, porque eu tinha conseguido muitos clientes para minha agência, eu vou te contar um pouco disso aqui também. E aí eu retornei, cara, junto aqui com o canal também, a publicar conteúdo no LinkedIn de novo, né? Aqui a gente consegue ver que, cara, eu ganhei 42 mil seguidores no acumulado, devo ter perdido alguns seguidores também. Já vi mais gente falando que esse gráfico aqui, cumulativo do LinkedIn, é meio bugado, né? Mas já um principal insight aqui que eu vejo da rede é que ela é uma rede que, assim, cara, de acordo com o número de impressões que você tem, maior é o seu número de seguidores, tem uma correlação muito direta, assim. Não é igual no Instagram, que muitas vezes você viraliza um Reels e ganha muitos seguidores, e depois você tem outros Reels ali que viralizaram também, mas não te trouxeram tantos seguidores, saca? No LinkedIn aqui acho que tem uma correlação direta, ó. Em dezembro do ano passado eu estava atingindo muita gente, e aí eu cresci, muitos seguidores. Aí eu parei de publicar, assim, não estava tendo muitas impressões. Não é uma rede que o conteúdo se perdura muito ao longo do tempo, beleza? E agora aqui eu voltei a crescer com consistência. Vamos para o início. Vamos passar aqui pela ideia que eu acho que é principal para você, que talvez esteja aí, acho que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui, né, estão começando no LinkedIn ou não tem ainda um perfil na rede, né? Eu vou te contar aqui quais foram as vantagens injustas que eu explorei. Eu acho que o LinkedIn é uma rede que ela é um pouco difícil de você pegar uma tração inicial, sabe? É um pouco difícil de você ter um post que alcance muita gente, se você não tem tantos seguidores assim. Mas se você faz as conexões certas, e você pegar aqui um pouco dessa ideia que eu vou te passar, eu acho que você vai conseguir fazer isso também. Bom, pessoal, aqui você consegue ver o meu calendário lá do LinkedIn. Vou te passar aqui principalmente no início, ó, quando eu resolvi levar a sério o LinkedIn, eu comecei aqui, ó, cara, aqui, ó, 2 de dezembro, 3 de dezembro de 2024. E aí aqui um dos meus primeiros posts já tinha sido aqui um post, ó, analisando o negócio de um influenciador, o negócio daquele Rafael Grata, não sei se você conhece. 11 meses atrás, já estava começando a testar a primeira vantagem injusta que eu via do LinkedIn, que era o quê? Os tais dos lead magnets, né? Um post que é imã de leads. Eu explico muito isso aqui no meu curso, no LinkedIn Pro, na escola do Jonas, tiro muitas dúvidas dos meus alunos em relação a essa técnica, que eu acho que eu sou, posso dizer aqui, a principal pessoa do Brasil que domina essa técnica, até por isso que eu criei uma agência disso, né, pessoal? Você pode acessar todos os meus links aqui na descrição, como você já sabe, fazer parte da minha escola, comprar, virar aluno aí do LinkedIn Pro. E, cara, aqui eu postei essa análise do Rafael Grata, né, e eu falei, cara, você quer ter acesso a esse mapa completo?
curta essa postagem, se conecte comigo e me envie uma mensagem. Nessa época eu não imaginava que esses posts dariam tão bom. Eu tinha visto algumas pessoas fazendo lá fora e eu comecei a ver o LinkedIn assim como uma rede de, cara, talvez pessoas muito qualificadas vão ver uma análise que eu fiz e vão pedir essa análise e vão se interessar pelo meu trabalho. Eu estava num momento que eu precisava de conseguir mais clientes. Talvez você precise aí também, dependente do que você venda, tá certo? Sim, principalmente se você vende para empresas ou você quer vender para pessoas que têm um pouco mais de dinheiro. Igual muitas pessoas me perguntam, né? Você acha que eu consigo vender consultas em geral pelo LinkedIn? Eu acho também, cara. Tem quase nenhum psicólogo, quase nenhuma pessoa profissional liberal criando conteúdo aqui. Enfim, vamos pro que interessa. Cara, esse post aqui, ele teve 70 mil impressões. E aí acho que instalou uma coisa na minha cabeça, sabe? Eu falei, cara, eu sou muito pequeno no LinkedIn, eu preciso utilizar alguma vantagem injusta. Aí eu peguei aqui, fiz esse post do Rafael Grata, gravei um vídeo analisando o meu mapa, né? Analisando aqui o mapa, exportei esse vídeo acelerado e postei aqui no LinkedIn também. Ó. Aí eu falei, cara, você pode ter acesso ao mapa e também a um vídeo aqui que eu fiz a análise do Rafael Grata. Nessa época, eu postei no vídeo de ontem, né? Eu tinha um canal do YouTube que era tipo um Google Drive, eu só postava aqui esses vídeos mesmo de análise de negócio. E aí eu fui replicando isso, cara, aqui ó, eu fiz uma análise do negócio do Breno Nogueira, aí eu postei também aqui ó, 10 meses atrás, um vídeo analisando o negócio do Breno, e aqui você consegue ver, cara, quase todos os meus posts aqui. Se eu fosse encontrá-los no LinkedIn, eu ia ter que descer todas as minhas publicações ali, eu tava com muita preguiça, aí eu fui lá e procurei no Google mesmo, pra encontrar esses posts aqui. Mas olha lá, eu tava publicando, cara, todos os dias. E quando era framework aqui, geralmente esses frameworks eram os tais dos lead magnets, né? Eu acho, pelo menos. Enfim, essas marcações aqui não eram tão relevantes, mas pelo menos eu estava tendo um controle, eu estava conseguindo postar todos os dias. Eu não sabia o que ia viralizar, mas eu estava pensando assim, a minha vantagem injusta, então, vai ser eu criar um conteúdo que ninguém está criando no LinkedIn. Por quê? Qual que era a minha tese? Tá certo, pessoal? Vamos lá. Por que eu acho que o LinkedIn é esse oceano azul? Eu vou te contar um pouco mais das técnicas que eu utilizei aqui nesse início. Primeiro, eu acho o conteúdo da rede muito ruim. Se a gente abrir aqui o feed do LinkedIn, é um monte de post de reclamação, autopromoção, enfim. O LinkedIn, ele tem 75 milhões de brasileiros usando a rede, a maioria das pessoas pelo notebook. Você tem um público aqui que só está no LinkedIn, que são empresários, que são profissionais em geral. E eu acho que aqui você tem meio que uma atenção plena. A pessoa está vendo sua publicação, ela não está fazendo outra coisa, ela não está scrollando ali os Reels. Ela para, ela clica, ela lê, ela comenta, ela te chama nas mensagens. Então, para mim, se assemelha assim um pouco mais até a dinâmica que a gente tinha um pouco no passado, né, das redes sociais, que as suas conexões são realmente conexões. Por isso que no LinkedIn elas se chamam conexões, e elas não se chamam só seguidores, né? Você tem as duas coisas no LinkedIn, você tem conexões e você tem seguidores. Quando você fica um pouco maior, igual eu estou hoje, né? Eu tenho mais seguidores, mas no início eu tinha só conexões, assim. Os meus primeiros 15 mil seguidores, acho que uns 13 mil, assim, eram conexões. Hoje eu acho que isso representa 60%, 50% assim da minha base, né? Eu tenho 33 mil seguidores, eu acho que eu tenho umas 16 mil conexões. Enfim, eu estiquei essa corda pensando o seguinte: eu fiz algumas análises de negócio, agora eu quero clientes para minha agência e ao mesmo tempo eu quero continuar crescendo no LinkedIn. Então olha só essa publicação aqui, ó. Eu conheço algumas agências que cobram milhares de reais por esse framework, mas eu vou te entregar ele de graça. A gente criou na agência aqui o nosso próprio framework de aquisição e escala digital. A gente fez isso depois de anos de experiência no mercado, ele tem 4 pilares. E aí aqui, cara, eu tinha basicamente postado, né, um framework que a gente utilizava com os nossos clientes. Então sempre que chega uma pessoa mais qualificada para falar comigo, semana passada eu dei mentoria para um ex-consultor que trabalhava comigo, ele é muito mais sênior que eu, ele saiu da consultoria, criou a própria consultoria dele, trabalha com umas empresas muito grandes, ele falou, cara, eu tô travado, não consigo criar conteúdo. Aí ele fez um conteúdo lá postando foto dele, eu falei, cara, você devia estar criando conteúdo desse tipo. Esse aqui foi o Oceano Azul, foi a vantagem injusta que eu identifiquei lá no início. Cara, eu peguei um slide nosso, um framework no Miro, postei, e aí começou a chover gente pedindo isso aqui. E quando a pessoa pedia isso aqui, ela falava, cara, esse aqui é seu método de trabalho, por que você não implementa isso na minha empresa? Então, eu ganhei seguidores, ganhei conexões relevantes e ganhei oportunidades de trabalho. Esse eu acho que foi assim o ápice do meu crescimento no LinkedIn, esses primeiros 2, 3 meses. Eu entendi muito da rede, eu publiquei 100 dias seguidos, igual você consegue ver aqui, ó, cara, todos os dias tinha uma publicação. E aí eu fui testando, eu falei, cara, fiz aqui um outro framework no Miro, onde eu coloquei vários outros frameworks juntos. E aí, pessoal, o que eu digo, né, eu comecei a meio que juntar essas minhas análises num portfólio. Olha essa publicação aqui. Cara, eu analisei 7 negócios digitais, aí eu juntei todos os negócios que eu tinha analisado e falei para a pessoa que eu ia enviar tudo para ela de uma vez. E qual que foi o efeito disso, né, pessoal? Foi isso aqui, um monte de lead orgânico chegando para mim,
Bom dia, Jonas. Gostei da sua abordagem. Vamos marcar um papo? Tenho 3 negócios de serviços B2B. Estou vendo suas estratégias de conteúdo e queria saber como é que funciona a Horizon, né? Minha empresa antiga. E se eu posso aplicar isso aqui para os meus negócios. Jonas, você presta consultoria para o ramo de franchising, né? De franquias? Eu falei, cara, presto consultoria sim. Jonas, temos 2 demandas. O público do LinkedIn é assim, eles enrolam menos ali do que aquele público frio, chato do Instagram. Tem vários outros exemplos aqui, cara. Eu tenho vários prints de pessoas que me chamaram para conversar nessa época. E eu fui testando muitas coisas, tá bom, pessoal? Não fiz só frameworks, cara. Aqui, ó. Aqui eu, mais ou menos um framework. Mas eu queria falar um pouco de Creator Economy. Adoro negócio de Creators, né? Aí eu fiz esse diagrama aqui, que eu já postei umas 3 vezes esse diagrama, ó. Diagrama do Creator, especialista e marca. Eu fiz uma outra publicação aqui, ó, que foi até minha namorada que teve a ideia. A gente tava conversando, ela falou, pô, a Virgínia, ela sempre fica criando essas narrativas malucas e tal. E se eu desenhasse um fluxo, assim, com a estratégia da Virgínia? A nossa querida faladora de bosta aqui da internet, só faz bobagem, né? Enfim, aí teve 84 mil impressões. Fiz uma outra publicação aqui falando de uma experiência que eu tive com o mercado de apostas, né? Que eu queria fechar publicidade para um ator da Globo e o empresário dele lá falou que o Tigrinho estava oferecendo 10 vezes aquele valor. Esse aqui foi meu post mais viral, ó. Ele teve 600 mil impressões e um cara da UOL até me chamou para fazer uma matéria. Não sei se eu vou encontrar aqui, mas enfim, comecei a ganhar muita visibilidade, muitos seguidores e muitas oportunidades. Só que aí, pessoal, eu parei, né? Você consegue ver aqui que eu dei uma parada. Cara, eu estava, assim, com muitos clientes, eu estava revendo um pouco a criação de conteúdo que eu queria fazer. E aí eu vou entrar aqui, cara, para o segundo momento, né? Que foi um momento aqui que eu já tinha uns 13 mil, 14 mil seguidores ali no LinkedIn, já estava com clientes o suficiente. Aí eu comecei esse canal aqui do YouTube e comecei a olhar o LinkedIn com outros olhos. E eu acho que esse aqui é um pulo do gato muito bom aí para você, cara. Eu acho que no início é importante que você puxe alguma dessas vantagens injustas, sabe? Ou você faça mais lead magnets, image leads, ou você faça posts mais visuais que as pessoas se identifiquem muito, ou você vai pegar algum modelo seu que deu certo e vai replicar ele muitas vezes. Porque depois que você sai de 0 para 1 no LinkedIn, eu acho que é mais fácil de você esticar a corda. Mas do 0 para 1 é um pouco mais difícil, porque é uma rede que ela prioriza as conexões. Então você tem que ter algumas conexões relevantes, você tem que ter tido já algum alcance, para aí você conseguir explodir. E eu acho que eu fiz isso muito bem aqui no início da rede. Mas o caminho natural para mim é, depois que você fizer aí 100, 200 postagens e conseguir ter talvez, né, cara, um resultado relevante, você começar a entrar nessa segunda fase, que é o que eu vou te contar aqui agora. Cara, quando eu comecei aqui esse projeto no YouTube, eu olhei para o LinkedIn e falei, cara, agora eu vou começar a testar outras coisas, eu vou começar a conectar o meu ecossistema de conteúdos. Tem muita gente que cria conteúdo só para o LinkedIn. Se eu fosse escolher só uma rede para eu criar conteúdo hoje, eu criaria conteúdo só para o LinkedIn. Mas olha aqui esse post de 6 meses atrás. Comecei a falar um pouco mais da minha trajetória também. Eu já queria trazer para mim esse branding de empreendedor em paz. Que eu estava falando, cara, por que eu escolhi o empreendedorismo enxuto e abandonei a minha startup? Estava contando aqui um pouco do meu caso, ó, empreendedor enxuto. Eu tinha acabado de me mudar para as montanhas aqui no interior de Minas, ó. Esse aqui era meu escritório antigo, na casa que eu morava. Esse aqui é um gráfico que eu desenhei, né, a respeito das startups. E foi um post que foi super bem, ele teve 80 mil impressões, eu fui mencionado em alguns artigos por conta disso aqui. E aí eu acho que eu entrei numa fase de evolução aqui dentro do LinkedIn. Acho que eu criei conteúdo tipo 1 mês no YouTube, sem falar nada ali no LinkedIn. Só que eu falei, agora eu vou começar a fazer esse cross de redes sociais. Aí olha, por exemplo, essa publicação aqui, ó. Enquanto eles dão zig, eu dou zag. Olha só, num outro post eu estava defendendo essa questão de empreender em paz. E aqui eu comecei a defender um pouco esse meu posicionamento anti-guru. Que é o quê? Se você for entrar aqui, cara, olha os posts. Cara, isso aqui é muito bizarro, né? Pablo Marçal, saia da CLT e fica rico. CLT é a nova escravidão, cara. Ai, pessoal. Inclusive, pessoal, teve algumas pessoas que comentaram aqui outro dia, uma menina falou, pô, você ri muito nos vídeos, isso é ruim. Você acha que isso é ruim? Cara, não sei, eu queria ter um canal aqui mais leve e tudo mais, mas aí, enfim, depois você me dá aqui o seu feedback juratório. Tem muita opinião aqui no YouTube, né? Às vezes eu considero muito o que vocês falam, mas eu nunca quis que esse aqui fosse um canal 100% sério, assim. Eu gosto da gente bater esse papo. Depois você me conta aqui se você gosta desse tom, às vezes, um pouco mais brincalhão aqui nos vídeos. Eu já tava defendendo aqui, cara, que você não tem que sair da CLT, que eu ia criar um conteúdo mais sincero pra galera. E aí eu comecei a conectar muito bem essas redes, eu comecei a crescer no LinkedIn de outra forma. E agora eu vou te contar aqui desse terceiro momento, né? Que acho que já é aqui 1 mês atrás. Os posts que eu te mostrei agora, eles eram de 5 meses, né? 6 meses atrás, aí eu voltei a publicar no LinkedIn, voltei a ser mais ativo, você consegue ver aqui, ó, em maio, meu crescimento, né? Eu voltei a crescer aqui, novos seguidores, e agora eu tive um novo spike, um novo crescimento acelerado. Então, pessoal, nesse momento aqui, eu comecei a explorar muito dos lead magnets, né, que eu falei aqui no início,
mas levando para os meus vídeos de YouTube, né? Aqui, por exemplo, foi um post que eu fiz, ó. Eu peguei o meu vídeo, peguei vários recortes dele e publiquei aqui no LinkedIn. Aqui a gente tem outro exemplo, ó. Postei um framework, postei uma aula minha também, aí tem 1000 comentários. Então eu voltei a crescer muito na rede. E comecei a testar um monte de coisa, né? Esse post aqui, ó, eu tinha feito uma publicação que era como se tornar um criador de conteúdo em 90 dias. Aí eu publiquei aqui, tipo, one page. Aí eu comecei a testar aqui, cara, carrosséis também, relacionados ao que eu estava falando no vídeo do YouTube. E agora a gente vem para o momento atual aqui do meu LinkedIn. A gente vai passar aqui um pouco pelas minhas publicações e eu vou te passar quais são os meus insights principais em cada uma delas. Considerando que eu estou agora num momento de consolidação, no momento que eu entendi muito bem como o LinkedIn funciona e de acordo com os meus objetivos eu sei que eu posso puxar uma corda ou outra. Então aqui ontem eu postei como gerar leads B2B, porque eu queria gerar leads para minha agência. Aí eu divulguei aqui um case e também utilizei como lead magnet. Aí aqui tem 160 comentários, vários leads qualificados caindo pra gente. Aqui, uma outra publicação onde eu mesclei. Eu coloquei aqui meio que a thumbnail, a capa do vídeo e aqui embaixo uma passagem do vídeo de 2 minutos para a pessoa se interessar, 17 mil impressões. Eu estou agora me consolidando como esse cara dos infográficos. Então eu estou fazendo infográficos, cara, bem bonitos, mais focados em salvamentos. Eu tenho posts de geração de leads, eu tenho posts de salvamentos. Eu quero agora realmente me consolidar como uma pessoa que tem formatos que as pessoas batam o olho e elas falem assim, isso aqui é do Jonas. Por isso que tem tanta gente me copiando hoje no LinkedIn também, sabe? E é isso que eu digo, não tem um formato certo. Eu só consigo fazer isso aqui hoje, testar múltiplos formatos e, modéstia à parte, escrever muito bem. Eu acho que eu escrevo muito bem aqui no LinkedIn, eu escrevo de forma estruturada, organizada. Vou gravar aula disso também lá para minha comunidade, tá? A gente vai ter uma aula de copy aqui, específica para LinkedIn, específica para Substack, vai ser muito completo. E eu consigo divulgar os meus produtos de uma forma não chata. Cara, semana passada a gente criou aqui mais uma ferramenta de valor para os alunos do LinkedIn Pro, e aí eu falei assim, cara, olha só, se você quiser ter ainda mais valor aqui no meu curso de LinkedIn, olha só o que eu acabei de criar aqui para você. E aí, tem 130 comentários, não é um post tão viral, mas tudo certo. Posto fotos também do meu caderno, que costumam ir bem. Essa aqui tem 28 mil impressões. E aí, cara, você pode ir mesclando. Você pode fazer aqui, cara, um post com uma história um pouco mais pessoal. Aqui eu postei uma foto de quando eu era consultor. Aqui eu postei, cara, mais um infográfico que viralizou bastante, assim, aqui no LinkedIn. Teve até gente me copiando, né? Tem muita gente me copiando agora. Olha esse cara aqui, esse Gerson. Teve um monte de top voice, assim, me copiando. E aí, enfim, pessoal, um recado aqui pra você que tem medo do LinkedIn. O LinkedIn é a rede onde você vai melhor conseguir controlar hipóteses. É uma rede que você consegue escrever e as pessoas vão ler. Você não precisa necessariamente criar vídeos. E você vai conseguir falar com uma galera muito qualificada. E provavelmente aí no seu mercado, independente de qual seja ele, a concorrência ainda é muito baixa no LinkedIn. Tem muito conteúdo ruim. Então, acho que a principal dica aqui para você seria: entre na rede, comece a testar as coisas, busque a sua vantagem injusta no início. Num segundo momento, busque se consolidar um pouco mais. E quando você tiver entendido, cara, como que o LinkedIn funciona, aí você pode esticar a corda para o que você quiser. Você pode vender serviço lá dentro, você pode até vender produto. Eu tenho um grande parceiro aqui, que eu até fiz live no canal, André Oliveira. Ele acho que ele conseguiu uns 500 clientes lá para a empresa dele de seguros de vida, só escrevendo no LinkedIn. Então imagina, cara, o cara vende seguros de vida, tipo assim, um tópico super complexo, difícil de criar conteúdo, e ele conseguiu, cara, centenas de clientes criando unicamente pro LinkedIn. Sem usar tráfego pago, sem criar conteúdo para o Instagram, só para o LinkedIn. E lembrando, pessoal, lá no LinkedIn Pro eu passo com muito mais profundidade por tudo que eu te expliquei aqui. Eu destrincho todas as técnicas que eu utilizei durante todo esse período aqui criando conteúdo para o LinkedIn. Devo gravar outras aulas ali para o LinkedIn Pro também, eu acredito. Talvez eu grave uma aula aqui, mostrando com um pouco mais de detalhes essa ferramenta aqui de automação, que eu utilizo também para automatizar os meus lead magnets lá no LinkedIn, se mais gente pedir. Já gravei workshop também para os alunos do LinkedIn Pro. Custa apenas R$ 129,00. E se você quiser entrar para a Escola do Jonas, lembrando, a Escola do Jonas está com valores promocionais aí na nossa Black Friday invertida. Eu vou aumentar R$ 25,00 por semana na Escola do Jonas até o final desse ano. Você consegue encontrar aqui na descrição desse vídeo o link da Escola do Jonas, e se você tiver qualquer dúvida, pode me mandar a mensagem em qualquer rede social, eu prometo que eu te respondo, manda lá uma DM para mim. Cara, eu espero que você possa ter tirado aqui bons insights, bons ensinamentos a partir da minha trajetória aqui no LinkedIn. Eu quis passar isso aqui com o máximo de valor e sinceridade, honestidade possível aí para você. Não tô falando que você tem que fazer igual a mim, não tô falando que é fácil, mas sinceramente, se você puder sair daqui só com uma ideia em relação a esse vídeo,
é que, cara, aproveite o LinkedIn. Eu não sei quanto tempo ainda que a rede vai ser esse oceano azul. Sei que muita gente tem preguiça ou preconceito ali com o LinkedIn, mas confia em mim, cara, é uma rede muito boa. É a rede que eu mais fiz dinheiro e a rede que, com certeza, me conectei com as pessoas mais relevantes do mercado para minha carreira. Tá certo, pessoal? Espero que você tenha curtido. Deixa aqui a sua inscrição, deixa aqui o seu comentário. Eu te vejo amanhã, quando nós vamos falar aqui de como eu cresci no Substack. Aproveita aqui essa série, me conta o que você está achando. Se você tiver alguma dúvida, me envia também aqui nos comentários que eu vou tentar responder todos os comentários também. Tá certo? Te vejo daqui a pouco.